Olá, paz de Cristo para sua vida, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. A Bíblia é a palavra de Deus. Nós vamos ver um texto que se encontra no capítulo não, Salmo não tem capítulo, no Salmo número 119, no verso 102 ao 105, diz assim: Não tenho deixado de cumprir as tuas ordens, porque és tu que me ensinas. Como são doces as tuas palavras. São mais doces do que o mel. Por meio das tuas leis consigo a sabedoria e assim detesto todos os caminhos da mentira. A tua palavra é lâmpada para guardar os meus passos e luz que ilumina o meu caminho. Em algumas versões diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Não tinha energia como tem hoje, né? Tipo assim, você andava nas ruas, as ruas eram mesmo muito escuras. Os bandidos, eles faziam questão de atacar à noite, porque eles ficavam escondidos nas estradas, nos caminhos. E iluminação pública não existia. Então, as pessoas andavam com candeeiro, com tochas, apontando para enxergar para onde que iam, para o caminho. Seriam como se fosse um farol hoje. Só que interessante que o farol, quando você liga um farol de um carro à noite numa estrada não iluminada, ele não ilumina todo o caminho. Ele vai iluminando conforme você vai andando, conforme você vai caminhando, conforme você vai fazendo o percurso, ele vai encaminhando, ele vai iluminando para você poder passar por esse caminho iluminado. Assim é a palavra de Deus. Você não adianta somente ler as escrituras. Não adianta somente você achar que entendeu uma passagem bíblica, não. Você precisa do autor. Você precisa do Espírito Santo para te ajudar, para interpretar com você, para aplicar na sua vida, para falar com você, tá? O que é a Bíblia? Bíblia, na verdade, a gente vê um livrinho só, mas ela é um conjunto de livros. Essa palavra vem de biblion, né, que significa um conjunto de pequenos livros, ou seja, de pequenas obras. Então a Bíblia, embora tenha uma completude em si, né, embora tenha uma evolução, uma harmonia, como parecendo que fosse um único livro, não, são vários livros, tá bom? Passou por diversas pessoas. E esse livro, ele é inspirado por Deus. A gente precisa entender o que é revelação e o que é inspiração. Revelação, ela nada mais é do que como se fosse algo fechado por uma cortina. Você vai no espetáculo, a cortina, ela fecha aquele espetáculo. Quando a cortina abre, que é descortinado, que você consegue enxergar o que está atrás, é uma revelação. Agora, a inspiração bíblica, ela tem autoridade total, como que o próprio Deus falando. Porque a gente encontra na própria Bíblia que toda a Bíblia foi inspirada por Deus. Então, tudo que está na Bíblia foi inspirado pelo próprio Deus. Por isso que não se pode colocar um J, ou um tio, ou uma vírgula, ou um ponto, ou se retirar um ponto das escrituras, dos seus originais. Por quê? Porque é a palavra de Deus, conforme Deus inspirou, né, os seus servos para poder fazer. Nós precisamos entender também que a Bíblia ela passou por cópias, conforme os papéis eles iam se... Originalmente ela foi feita por pergaminhos e papiros, né? Papiro, ele era de uma espécie de papel, né? Que era encontrado nos rios, então aquele papel ele era batido, depois ele era posto para secar, depois entrelaçado e era escrito ali. E pergaminho eram coros de animais, que se escreviam nos coros dos animais. Só que quando aquele ia ficando velho, eles iam repassando, porque Deus deu ordem a Moisés para escrever a Bíblia. Ele falou, ó, escreve. E essa ordem foi dada por mais de 1.600 anos, passando por 40 homens. Homens que eram uns reis, outros príncipes, outros criados dentro de palácio, outros vaqueiros, outras pessoas simples, outras pessoas muito ricas. Mas quando você lê a Bíblia, repito, você entende que foi um único autor, com 40 coautores, no sentido de que escreveram o que o autor pediu para que fosse escrito, né? Mandou, ordenou que fosse escrito. A evidência de que a Bíblia é a palavra de Deus. Jesus testemunhou a respeito da palavra. Jesus leu as escrituras e tomou como base sua pregação de ensino, ou seja, o próprio Jesus, o próprio Deus, ele usou
as Escrituras como referência. Então é a palavra de Deus. Outra, o testemunho do Espírito Santo em nós. Como o homem pode ter certeza de que a salvação e de a sua filiação divina, além da fé na palavra? O Espírito que age em unidade com a palavra nos convence disso, porque na Bíblia diz que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o próprio Espírito Santo, que atua conforme a gente lê a palavra, conforme a gente entende que a salvação ela vem por meio da fé, tá? Porque Deus quis que a sua palavra fosse escrita. Nem sempre foi escrito, tá? Foi escrito depois, para lembrar aquilo que Deus já havia falado. Exemplo, você vai em Gênesis, a Bíblia manda Noé, Deus manda Noé colocar animais puros e animais impuros, casais de animais puros e casais de animais impuros. E faz uma diferenciação entre eles. Só que tem um porém. A lei sobre animais puros e impuros, ela só viria a ser escrita por Moisés muito tempo depois. Como que Noé sabia o que seria animais puros e o que seria animais impuros? Como que Abel saberia como sacrificar para Deus as primícias do seu rebanho? Como que deveria ser esse sacrifício? Se a forma de sacrifício só foi instituída depois no Levítico. Simples, porque eles já sabiam. Deus conversava com Adão. Adão provavelmente passou oralmente para os seus filhos como agradar a Deus, como fazer para ser abençoado por Deus. Só que com o passar do tempo aquilo foi esquecido. Aí Deus falou, escreve, né? Aí foi escrito, para que a gente pudesse sempre ter a palavra de Deus em nós. A Bíblia chegou através de nós por mais de 40 homens, igual falei para vocês, conforme foi a tecnologia chegando, até a imprensa de Gutenberg na Idade Média e coisas do tipo. Até então, era papiro, pergaminho, ficou, né, a Bíblia ficou sob o poder da Igreja Católica ali pela Idade Média, que foi conhecida como Idade das Trevas, e então, enfim, e chegou até nós de forma escrita como palavra de Deus. Vamos lá, para andar rápido. O livro para ser lido e estudado e a mensagem da Bíblia para você. Não é só um livro para você ler e estudar e pronto. Não. Você tem que ler, você tem que estudar e Deus fala com você através da Bíblia. Às vezes você vai ler um versículo, vai ler um capítulo e você não vai entender. Isso é normal. Principalmente para quem está começando a ler a Bíblia. Mas quando você não entender, você tem que confiar em Deus. Colocar o seu joelho no chão e conversar com Deus. Senhor, me explica. Senhor, fala comigo. E o Espírito Santo ele vai falar com você. Você não precisa de profeta, você não precisa de profetisa, você não precisa de ninguém na sua casa botar a mão na sua cabeça. Você não precisa de pastor falar com você. Ah, porque Deus mandou falar. Não, não, não. Deus ele já fala com você. Abre a sua Bíblia. Deus, ele tem novidade de vida para você através da sua palavra. A palavra de Deus ela é poderosa para mudar destinos. A palavra de Deus ela é poderosa para transformar gerações. Então, use a palavra de Deus como fonte de bênçãos inestimáveis, como fonte também de caminho para a nossa vida, para que nós possamos atingir quão boa, agradável é a vontade de Deus, tá? Então, assim, abre a Bíblia, converse com Deus e Ele vai falar contigo.